Olá pessoal, fique agora com o resumo semanal de Amanhã para Sempre, do dia 16 até o dia 20 de maio. Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal. Segunda-feira, dia 16 de maio de 2022. Bárbara deixa o dinheiro na lancha e por telefone avisa a Oregon que a parte desse dinheiro é dele. Florzinha conta a Fernanda que Vladimir foi preparado para ganhar sua confiança e ter acesso aos documentos da empresa e conta sobre o beijo dele com Priscila. Fernanda pede ao irmão que demita Vladimir por ter proposto a Adriano um negócio que prejudicaria a empresa. Aníbal pergunta se Adriano está disposto a sustentar a acusação. Bárbara fica sem reação quando Franco a leva onde está Oregon e se depara com o médico amarrado em uma árvore. Fernanda pede ao irmão que demita Vladimir por ter proposto a Adriano um negócio que prejudicaria a empresa. Aníbal pergunta se Adriano está disposto a sustentar a acusação. Bárbara fica sem reação quando Franco a leva onde está Oregon e se depara com o médico amarrado em uma árvore. Eduardo diz a Bárbara que tem uma gravação de Liliana que, em pleno suas faculdades mentais, lhe acusa de ter matado sua mãe, que jamais esteve louca. Rebeca tenta se defender, mas Eduardo insiste que ela foi a responsável pela internação de Liliana e pela morte de Montserrat. Dentro do carro, Franco pede que Oregon pegue o dinheiro da maleta para poder desaparecer. Ao pegar o dinheiro, Oregon percebe que é dinheiro de mentira. Priscila, furiosa, pede que Adriano ajude para se livrar de Vladimir, porque ele ameaçou gritar aos quatro ventos que é o pai do filho dela. Franco diz a Bárbara que vai contar tudo para Gonçalo, que ela é assassina da sua esposa e que é amante de Adriano. Gonçalo, Fernando e Santiago se decepcionam quando Franco e Bárbara chegam sem Liliana. Os dois juram que fizeram de tudo que foi possível, porém foram enganados pelo Oregon, que foi embora com dinheiro. Priscila fica sabendo que Adriano enganou uma mulher e o filho dela reabrirá o caso. Camilo, em plena reunião, anunciou seu compromisso com Lovely. Bárbara adverte Franco para que ele não conte nada a Fernanda, para que ela não suspeite que eles têm um pacto. Terça-feira, dia 17 de maio de 2022. Gonçalo, bravo, dá uma bronca no Camilo por ter escolhido uma hora que não era boa para se casar, pois sua irmã ainda continua sequestrada pelo Oregon. Aníbal se mete no meio e conta ao seu pai que se Camilo não se casar, eles irão perder o apoio da Paul Milk e de Franco Santoro para o resgate de Liliana. Na capela, Fernanda diz: tenho que tirar Franco do meu coração e viver como ele é uma pessoa boa, que o Eduardo mandou ir para me ajudar nos meus problemas. Não posso amá-lo, sou casada. E eu sei, além disso, ele tem compromisso com Érica. Por isso, nada é possível entre eu e ele. Virgem Santa, me ajuda, me ajuda. Bárbara entra e comunica a Fernanda que Franco está à sua espera na biblioteca. Artêmio, com um retrato da sua mãe nas mãos, conta a Liliana que eles terão tempo suficiente para conversar sobre a importância de Ana e Gregório na família Elizalde, e conta a ela que nunca irá sair de lá e pede que olhe novamente para a foto de sua mãe e que irá contar a ela toda a história. E assim que ela ficar sabendo de toda a história, somente a sua morte irá permitir que ela saia dali. Franco diz a Fernanda que não pode explicar a ela o que está acontecendo e revela que não sabe o paradeiro de Liliana. E assim revela que Bárbara não tem nada a ver com o sequestro da menina. Bárbara, na sala, pede que Gonçalo não fique querendo controlar a vida dos seus filhos, pois eles estão grandes, e diz que a única preocupação agora é Liliana. Fernanda diz a Franco que Oregon é imprevisível e eles podem correr risco de não só acontecer algo com Liliana, mas também sua família ficará sabendo que ela e ele tiraram Liliana da clínica e irão responsabilizar por tudo. E pergunta o porquê deles ainda estarem calados, pois Bárbara não tem nada a ver com o sequestro e eles têm que contar tudo para a família que foram eles que tiraram Liliana da clínica. Franco diz que contando tudo para eles irá confundir toda a investigação e promete que não será por muito tempo. Fernanda pergunta a ele se confia na Bárbara. Ao ficar sozinho com Camilo, Bárbara o chama de idiota,
pois agora que irá se casar com Lovely, estreitar relações com as pessoas como Franco Santoro, com quem eles não interessam ter mais a proximidade. Camilo responde que isso irá servir para a salvação da Lactus e incrementar a fortuna dos Elizalde. Bárbara o chama de estúpido e garante a ele que para salvar a empresa e a família da falência precisa de muito mais que um casamento absurdo. Camilo dá gargalhadas e diz não ter mais jeito e que irá se casar com Lovely. Franco revela a Fernanda que confia na Bárbara, mas só na parte do sequestro da Liliana. Fernanda diz que não está entendendo nada e que está muito confuso. Franco pede a ela que não deixe de confiar nele. Oregon pede que Agripina mande um recado para Franco Santoro, dizendo que aprendeu a lição e que deseja de todo o coração que ele consiga o paradeiro de Liliana e que se torne o carrasco da hiena. Fernanda pergunta a Santiago se ele sabe algo sobre a Aurora. Ele responde que não, mas irá buscá-la no povoado, pois o único lugar que imagina encontrá-la. Bem na hora, Bárbara aparece e oferece sua ajuda, mas Santiago responde que não é necessário e conta que irá naquela noite mesmo, atrás da sua amada, e pergunta à madraça como era o homem que levou a menina. A Bárbara descreve como que era velho e grisalho e aparentava ter 60 anos. Fernanda diz a Santiago: talvez você tenha razão, e se for o pai de Aurora? Bárbara se espanta e perguntou o que ele sabe sobre o pai da menina. Ele responde que muito pouco e sai para arrumar suas coisas. Artêmio conta a Liliana que gostaria que sua filha fosse parecida com ela e que a beleza é uma maldição, pois para sua mãe foi, e dá a ela o diário de Ana Gregório para entender o porquê da maldição em cima da família Elizalde. Sozinho, Steve chama Vênus de maravilhosa. Franco chega e conta a seu amigo que não tem notícias boas. Liliana mostra a Ciro o diário de Ana e ele pergunta a ela se ele pode ler para ela. Ela entrega o diário. Fernanda teme pela saúde do seu pai. Adriana tranquiliza. Steve diz a Franco que ele está brincando com fogo e é muito perigoso se pactuar com Bárbara. Ele revela que não teve outra saída, depois que Bárbara diz a ele que se falasse qualquer coisa, a família nunca mais iria ver Liliana novamente, e a única maneira era se aliando a ela. Ciro lê em voz alta o diário de Ana Gregório. Bárbara comunica a Artêmio que foi buscar Liliana. Steve conta a Franco que nenhuma das intenções boas dele irá livrá-lo do ódio de que Fernanda irá sentir no dia que ela souber de toda a verdade. Bárbara diz a Artêmio que Lili tem que voltar com ela, pois a família Elizalde já pagaram o resgate. Artêmio fica sem entender, pois Liliana era um estorvo para eles e o questiona porque agora ela tá ficando importante. Bárbara conta que Fernando e Franco estão dispostos a qualquer coisa para recuperá-la. Artêmio diz não entender o motivo da Bárbara não ter feito nada com Franco e relembra que Franco não é o nome verdadeiro dele. Bárbara diz que a investigação de Mazanares estava errada e ela fez sua própria investigação e confirmou que Franco é realmente o nome verdadeiro dele e que ele não representa nenhuma ameaça para eles. Artêmio diz achar que aparenta que ela fez um pacto com Franco. Ela responde que não fez nenhum e que precisa ir com Liliana. Artêmio se altera e se nega a entregar a menina. Eduardo lembra do beijo dele com Fernanda. Bárbara pergunta a Artêmio o que deve fazer. Ele a orienta o que dizer e o que fazer. Ela pergunta o local onde seu filho foi enterrado. Artêmio a proíbe de voltar a falar do seu filho e de Liliana. De manhã cedo, Santiago vai até a antiga casa de Dominga e bate na porta, mas ninguém atende. Vladimir chega na Lactus e Florzinha comunica que Aníbal quer vê-lo. Vladimir pergunta para ela qual seria o motivo. Ela não responde. Aníbal comunica a Vladimir que ele está fora da empresa. Vladimir sai da sala revoltado. Florzinha dá a Vladimir as coisas que estavam no escritório. Priscila conta a Adriano que soube por uma empregada que Fernando e Franco esteve na biblioteca na noite passada, mas não houve nada demais. Adriano diz querer ter fatos concretos. Priscila perguntou o que ele quer, se é recuperar Fernanda ou se vingar.
Ele responde que quer recuperá-la para poder se vingar. Quarta-feira, dia 18 de maio de 2022. Vladimir liga para Adriano e conta a ele que foi dispensado por Aníbal como se fosse um cachorro e só não contou a ele toda a verdade porque não quer machucar a Priscila e nem o bebê. E que Priscila e Aníbal não sabem o que ele é capaz de fazer caso ele não esteja do lado dela na hora do parto. Adriano pede que ele vá até a sua casa, que ele se encontrará lá. Adriano diz a Priscila para se encarregar da cabeça de Fernanda e que ele se encarregará de mandar Vladimir ficar quieto. Eduardo pergunta a Steve como ele conseguirá uma certidão de nascimento de Franco Santoro para dar a Érica. Steve diz a ele que só tem duas saídas. É contar a Érica que o seu nome é Eduardo Juarez e a outra é usar o documento que ele achou do verdadeiro Franco Santoro para obter certidão de nascimento. Eduardo nega fazer isso. Érica chega e senta com Franco Santoro e Steve sai para buscar o café para ela. Logo em seguida, Gardênia diz a Franco e Érica que o café acabou. Érica então pede uma água. Gardênia diz que quem tem que servi-la é Franco Santoro e sai. Érica confessa a Franco que sente que Gardênia não gosta dela por estar com ciúme. Franco fica sem reação, mas ela conta que é porque Gardênia que cuida da casa toda e agora que ela irá se casar com ele, a Gardênia deve estar se incomodando de ter alguém chegando e dando ordens. E ele concorda com ela. Gonçalo chega na Lactus e pede desculpa novamente para a Florzinha por ter duvidado dela. Vladimir aparece e pede para conversar com ele. Priscila teme que Vladimir conta toda a verdade para Aníbal. Adriano pede que ela se cala e os dois saem do quarto. Vladimir, pronto para falar a verdade para Gonçalo sobre Priscila, é interrompido por Fernanda, pedindo para que ele vá até a sua sala para poder conversar com ele. Vladimir sai. Sozinho, Gonçalo diz: "Sinto esse rapaz preocupado. Qual será seu problema? Não pode ser maior que o meu. Liliana, o que será de você?" Sua sala, Fernanda pergunta a Vladimir o que ele iria contar para Gonçalo. Bárbara liga para Franco pedindo que ele vá até seu escritório, pois é urgente. Fernanda conta a Vladimir que ela sente que ele não iria falar sobre assuntos profissionais com Gonçalo, e sim que ele e Priscila são amantes. Vladimir fica sem reação. Steve conta a Érica que Lovelin também está comprometida. Érica diz que ela pode se juntar a eles no jantar. Franco conta a Érica que acha que melhor não, pois é com Camilo que Lovelin irá se casar. Érica fica sem reação. Fernanda diz a Vladimir que não irá julgá-lo e também que não irá contar nada para ninguém, mas que não iria permitir que ele use essa informação contra sua família e pede que ele saia imediatamente da sua sala. Santiago paga um chaveiro para abrir a porta da antiga casa de Dominga. Ao entrar, encontra ela toda vazia e se senta e diz: "Aurora, cadê você? O que te aconteceu?" A Aurora pede para a madre que se alguém aparecer perguntando por ela, é para dizer que ela não se encontra e revela que está fugindo de um homem. A madre pergunta a Aurora se esse homem que ela está fugindo é Santiago. Bem na hora que ela iria responder, é interrompida. Érica vai ver Camilo e diz a ele que sente muito por ele se casar e sente mais ainda por Lovelin, pois ela acha que vai entrar em um paraíso, mas não tem a menor ideia de quem ele é, e revela que odeia com toda sua força e dá a ele uma bofetada bem... Florzinha comunica a Fernanda que Vladimir não se encontra mais na Lactus e que seu pai só tem cabeça para pensar no problema de Liliana. Franco chega bem na hora e conta a Fernanda que Bárbara o chamou. Fernanda pede que quando ele acabasse, que vai até sua sala. Florzinha comunica a Franco que ele pode entrar no escritório de Bárbara. Vladimir chega em seu apartamento e dá de cara com Adriano e o questiona por ele ter entrado sem ele estar lá. E conta ao amigo que a Priscila está louca. E conta também que Fernanda sabe de tudo sobre ele e Priscila. Adriano fica sem reação. Bárbara conta a Franco que acha estranho ele não ter denunciado por tudo que ele sabe dela.
Ele também disse achar estranho dela não ter falado para Gonçalo sobre os encontros que ele teve com Fernanda e exige que ela entregue Liliana, caso ao contrário, o pacto que eles fizeram irá perder o efeito. Em seu escritório, Fernanda lembra dos seus momentos com Liliana e diz: "Onde você está, Lili? Juro que daria minha vida, contando que terminasse esse pesadelo. Como você pode sentir a distância que eu estou com você, Lili?" Adriano pergunta a Vladimir como que sua esposa sabe sobre o caso dele com Priscila. Vladimir conta que não sabe, mas o único que sabe de tudo é ele, e pergunta se em uma das noites de prazer ele não contou. Adriano revela ao seu amigo que não houve nenhuma noite de prazer e pede que ele espere sobre o seu filho e Priscila até que investigue como que Fernanda soube de tudo. Bárbara conta a Franco que Liliana nunca sairá do lugar que está e que os Elizalde nunca irá mais vê-la. Quinta-feira, 19 de maio de 2022. Bárbara conta a Franco que a liberdade de Liliana não depende dela, e sim de uma pessoa que não está sobre suas ordens, e que decidiu que a menina ficará bem melhor ao seu lado. Franco pega Bárbara pelo pescoço e pergunta a ela o nome da pessoa. A madre é comunicada que tem um homem à procura da menina Aurora. Ela pede que não diga nada a Aurora. Franco solta Bárbara e ela pede para ele se conformar que Liliana nunca mais irá voltar, pois o homem é muito, muito poderoso. Franco pergunta se ela tem medo dele. Ela responde que sim e pede que ele se une a ela para salvar Liliana. Santiago pergunta à madre se ela viu a Aurora. A madre responde que a última vez que viu ela estava com ele. Enquanto isso, a Aurora reza. Em pensamento, Franco diz: "Me aliar com a hiena, o ser mais odiado pela minha mãe e por mim e causadora de todas as nossas desgraças." Bárbara, ao olhar para Franco, diz em pensamento: "Franco Santoro, um homem esperto que não se rendeu a mim. Preciso que ele se una a mim nessa causa. Ele é o único que pode me ajudar a fazer Artêmio Bravo desaparecer da face da terra. Artêmio Bravo, o ser mais desprezível que existe. Aquele que tirou a única coisa boa de Rebeca Sanches. Teve na vida, o filho." Bárbara revela a Franco que odeia o homem e fará o que for necessário para vê-lo destruído, mas confessa que sozinha não pode enfrentá-lo. Franco pergunta o que ela quer dele. Ela responde que a lealdade e que permaneça ao seu lado até ela cumprir o seu propósito e ele o dele. Ela pede a ele que garanta que irá esquecer Fernanda. Santiago conta à madre que um homem raptou a Aurora. A madre se espanta, até porque a Aurora está lá. Ao estar rezando, a Aurora sente uma tontura e ao se levantar, acaba desmaiando. Bárbara pergunta a Franco se ele aceita ser seu cúmplice. Ele responde com um aperto de mão e diz: "Tá, conte comigo." As irmãs socorrem a Aurora. Franco pede que Bárbara dê uma prova que Liliana está bem. Ela responde que no momento certo ele terá. Franco vai até a sala de Fernanda e garante a ela que Bárbara não tem nada a ver com o sequestro de Liliana. Adriano conta a Priscila que Fernanda sabe de todo o romance dela com Vladimir. Fernanda conta tudo o que está passando na sua família para Franco. Bárbara liga para Santiago para saber se ele encontrou a Aurora. Santiago responde que não. Ao desligar o telefone, Bárbara diz: "Você tem que aparecer, Aurora, porque você pode acabar com essa incerteza que estou me afundando." A madre pergunta a Aurora se ela se lembra da última data da sua menstruação e conta que Santiago foi procurá-la e pergunta o motivo dela estar fugindo dele. A Aurora responde que ela foi cruel com Santiago. Fernanda conta a Franco que não vê futuro em seu casamento. Marina, chorando, conta a seu pai que falhou em cuidar da menina Liliana. Silvestre tenta tranquilizá-la. Em pensamento, Eduardo diz: "Não percebe que estou morrendo de ciúmes? Eu quero gritar que eu amo você com toda a minha força, mas meus lábios precisam ficar calados. É a condição para recuperar Liliana." Fernanda conta a Franco que seus planos de ir embora terão que esperar,
porque ela não irá antes de desmascarar a hiena. A madre conta a Aurora que ela está grávida. Bárbara lembra da última vez que esteve com a Aurora. Steve alerta Eduardo por estar se aliando a Bárbara. Gardenia questiona Eduardo por ele não ter colocado a roupa que ela escolheu. Ele responde que não combinava com a calça e sai, pois seus convidados já chegaram. Gardenia sozinha garante que irá estragar o casamento de Franco e de Érica. Adriano sugere que ele e Fernanda, Franco e Érica viajem os 4 juntos. Sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. Artêmio diz a Liliana que, assim como ele está contando seu segredo, ela também pode contar a ele o porquê ela insiste em dizer que Eduardo está vivo. Franco observa Adriano dar comida na boca de Fernanda. Liliana conta a Artêmio que Eduardo vai tirá-la dali, e ele pergunta onde ele está. Ciro pede que a menina não responda. Na mesa do jantar, Bárbara diz a Gonçalo que quer ajudar Santiago a encontrar a Aurora e pergunta se ele autoriza. Ele responde dizendo que tem que agradecer e que, se tratar dos seus filhos, fará os 2. Em pensamento ela diz: velho imbecil, nem você e nem ninguém irá estragar meus planos. A madre pergunta a Aurora se o filho que ela espera é de Santiago. Ela responde que sim, mas acha que Santiago irá rejeitá-la quando souber que ela e Camilo fizeram amor. Loveline aparece de lingerie para Camilo. A Aurora confirma à madre que o pai do seu filho é Santiago. Loveline pergunta a Camilo que, se depois deles fazerem amor, ele vai querer se casar com ela. Priscila vasculha o quarto de Fernanda. Gardenia sabota o café de Eduardo. Adriano e Fernanda se despedem de todos e vão embora. Loveline pede ajuda para Camilo para conseguir sua liberdade. Eles têm que se casar e assim ela consegue se livrar de Steve. Ela pede o divórcio e ele terá 50% da sua fortuna. Steve, no telefone com Vênus, pede que ela não deixe Camilo a tocá-la. Adriano conta a Fernanda que estava enganado sobre Franco e ela terem um romance e conta que o que ele falou no jantar era sério deles terem filhos. Fernanda responde que não está em um bom momento para ter intimidade com ele e pede tempo. Ele a tranquiliza dizendo que irá esperar o quanto tempo for necessário. Santiago chega e Bárbara pergunta se ele tem notícias de Aurora. Ele conta que procurou por tudo, mas não achou. Bárbara diz a ele que colocará à sua disposição tudo o que for necessário para encontrar a menina Aurora. Ao chegar em casa, Franco pergunta a Vênus como está com Camilo. Ela conta que está se apaixonando por ele. Bárbara pergunta para Santiago sobre o pai dela. Santiago revela que ela não tem família alguma e nem conheceu seus pais. Bárbara fica sem reação.